Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 69. Nesta aula nós iremos continuar com a playlist de segurança da informação e hoje nós iremos abordar um tema que é fake news. Fake news talvez não esteja diretamente ligada à segurança da informação, porém ela com certeza está indiretamente ligada, né? A gente sabe que um dos pilares da segurança da informação, como nós vimos, é a integridade da informação, ou seja, a veracidade dessa informação, se uma informação ela é verdadeira ou não. E compartilhar fake news, notícias falsas, podem gerar inúmeras consequências negativas, certo? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu separei aqui um artigo para a gente ir acompanhando, utilizando como roteiro. Novamente, eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo. É um artigo muito interessante e eu sugiro que vocês leiam ele por completo, tá? Eu vou abrir aqui meu navegador. Começando, né, a gente tem aqui então a contextualização da expressão fake news, que vem do inglês, onde fake significa falso e news significa notícias. Apesar do termo ter se popularizado recentemente, ele é um termo que já existe, certo? Há muito tempo. Então, o que seria fake news? São notícias falsas e o grande perigo delas é quando elas viralizam, né, dentro da internet e as pessoas acreditam que ela seja verdade. É comum que nós recebemos notícias através de redes sociais e de links através do WhatsApp, por exemplo. Antes da gente entrar no assunto de fake news, a gente tem que entender o que são as fontes, certo? Dentro do jornalismo, do contexto das notícias. Quando a gente tem uma notícia, um artigo, uma publicação, qualquer coisa que seja informação que chega até a gente, essa informação ela teve uma origem, e essa origem a gente chama de fonte, certo? As fontes são a origem daquela informação. E existem diversos tipos de fonte. Você pode ter uma fonte que veio de uma empresa, de um político, de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física. E essas fontes, elas podem ser fontes oficiais ou fontes não oficiais. E como é que a gente garante que a confiabilidade da fonte, certo? Dentro do mundo do jornalismo, existem várias fontes que já são consolidadas, certo? Como grandes jornais, como políticos, certo? Fontes políticas, oficiais, através de documentos, coisas assim. Como as fake news elas são criadas? Existem diversas formas de criar fake news, certo? Se uma pessoa cria um artigo e escreve uma coisa que ela acha que seja verdade, sem nenhuma comprovação científica, ou se ela faz isso mesmo sabendo conscientemente que é uma mentira, mas a fim de manipular a massa, essa é uma forma de se criar fake news. Existem outras formas, certo, de se criar, até mesmo dentro do contexto do capitalismo, onde pessoas elas se aproveitam de fake news, porque aquilo pode gerar lucro para ela, certo? E o grande problema da fake news é o compartilhamento. Ou seja, a pessoa gera uma notícia falsa e compartilha, e as pessoas elas recebem essa notícia e nem sequer checam as fontes dessa notícia e já compartilham. Isso pode gerar consequências muito graves. Por exemplo, no ano de 2020 e 2021, várias fake news sobre a vacinação contra a Covid-19 circularam ao redor de todo mundo, sem nenhum
embasamento científico, certo? Ou seja, existiam fake news de que a vacina pode causar autismo, fake news sobre consequências, certo? Da vacina, tudo sem nenhuma comprovação científica, sem nenhuma fonte oficial. E imagine agora que as pessoas elas comecem a acreditar nisso, e isso pode fazer com que elas deixem de se vacinar. E você tem uma parcela da população que deixa de se vacinar, consequentemente você tem mais riscos de morte por Covid-19. Então perceba que pessoas podem ter morrido pelo simples fato do compartilhamento de uma notícia falsa, tá? Esse é um exemplo, mas existem várias outras formas de como uma fake news pode impactar negativamente no dia a dia, certo? Como a gente pode detectar uma fake news? Em geral, isso cabe ao usuário, tá? Então você recebeu compartilhamento de uma notícia. Antes de você compartilhar, é muito importante que você cheque essa notícia. Você busque essa notícia. Quem foi que disse isso? De onde ela veio? Isso é realmente verdade? Existem algumas plataformas online, tá? Aqui elas estão listadas: boatos.org, Aos Fatos, Wall Conference. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, então vocês podem estar acessando e indo até essas plataformas para vocês darem uma olhada. Essas plataformas, elas são responsáveis por detectar fake news. Então, eles pegam notícias que estão sendo viralizadas na internet, que estão sendo amplamente compartilhadas no momento, e vão verificar a veracidade da informação daqueles dados, a fim de julgar se aquela informação ela é verdadeira ou não. O combate contra a fake news, né, pensando do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da lei, a gente ainda não trata especificamente esse problema de criação e compartilhamento de fake news. Então não existe uma lei específica ainda para isso. Porém, de um modo geral, o Código Penal, certo, pode enquadrar esse tipo de ação como calúnia, injúria ou difamação. Então, você pode enquadrar isso, sim, como casos de calúnia, injúria ou difamação, e ter que pagar isso segundo o Código Penal. A grande questão aqui, certo? O grande ponto onde a gente pode trabalhar para combater esse tipo de coisa é a educação e conscientização da população quanto ao perigo de replicar esse tipo de informação, certo? Às vezes a gente acha que é uma brincadeira, ou então isso não pode ter uma consequência ruim, só que sim, isso pode ter uma consequência muito ruim. Você pode, através do compartilhamento de informações falsas, estar contribuindo para o regresso da sociedade. Por exemplo, fake news compartilhadas sobre o terraplanismo, certo? Então, pessoas sem embasamento científico nenhum, elas afirmam que a Terra é plana. E isso é um caminho que vai contra a ciência, contra o que a gente vem estudando e catalogando ao longo de todos desses anos, certo? Então, é muito importante que a gente se conscientize dos riscos e dos perigos sobre fake news. Eu vou deixar o link aqui desse artigo para que vocês leiam, tá? É importante que vocês leiam. Nessa semana, a nossa atividade semanal ela vai ser um pouquinho diferente. Normalmente eu peço para que vocês enviem atividades, só que como a gente está trabalhando sobre segurança da informação e muita coisa que ela é teórica, a atividade semanal dessa semana vai ser a realização de um quiz, onde eu vou estar disponibilizando através do Google Classroom. Vai ser criado um formulário, certo? Com algumas perguntas, e aí você vai fazer uma espécie de teste
sobre tudo que a gente está vendo aqui ao longo dessa playlist de segurança da informação, certo? Então eu aconselho que vocês leiam os artigos. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.